Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva do YouTube, sou o Nicolas. Hoje apresento a vocês o novo Peugeot 5008 em sua versão híbrida de 136 cavalos. Fomos um dos primeiros no mundo a testar a versão elétrica deste carro no canal. E para mim, é principalmente isso, porque eu ainda gosto do térmico. A hibridização e a Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, todos eles desenvolveram este novo motor, 1 litro de 136 cavalos. Com uma correia, então acabou a correia, uma distribuição por corrente e que eles estenderam por toda parte. Isso é bom, pois a eletricidade está sendo adotada aos poucos, forçadamente, mas ainda sou fã disso. Quero apresentar este motor em diversos carros. O C3 Aircross, o novo C3 para o 208, o antigo 3008 porque ele apareceu pela primeira vez no 3008 remodelado. Lembre-se, teríamos tentado então no C5 Aircross, nós tentamos no C4, o C4X e também lá. Isso é algo que conhecemos em todos os grupos, inclusive na Volkswagen. Por exemplo, nos Audi, Volkswagen, Skoda, Cupra, e são os mesmos motores que são espalhados por toda parte. Gosto que haja economias de escala, então é para isso. Mas acho que no final, os carros estão ficando cada vez mais caros e tenho a impressão de que os carros estão ficando cada vez mais parecidos. Eu não sei muito bem como isso funciona. São as pessoas que estão lucrando muito mais ou o custo realmente aumentou e nós estamos pagando mais caro por isso? Então acho que há um pouco de verdade em todos os lugares. Então, este novo Peugeot 5008 existe desde 2009, é a terceira geração. Ele está disponível em 7 lugares, e isso é interessante neste carro, é que ele está disponível em 7 lugares. Não há tantos veículos assim com 7 lugares no mercado. No final, isso é basicamente um Peugeot 308 alongado, que se torna um veículo de 7 lugares com características semelhantes. Vamos testá-lo em todas as condições como sempre para ver o que acontece. Desta vez, ele tem 4,79 metros de comprimento, 25 centímetros a mais do que um 3008, 1,90 metros de largura, 2,10 metros com os retrovisores e 1,69 metros de altura, com suas barras de teto. Em termos de peso, continuamos com algo contido. Nesta versão híbrida, estaremos em torno de 1.500 kg, comparado aos 2.200 kg da versão 100% elétrica. Então, ela existe como tínhamos testado em elétrico. Haverá 3 propostas, seja o de 210 cavalos com uma bateria de 73 kWh, seja o de 230 cavalos com uma bateria de 98 kWh. Seja o de 320 cavalos, que ele é a versão um pouco mais performance de 73 kWh. E anuncia autonomias entre 500 e 700 km, segundo eles. Vimos que não era isso. E as versões elétricas são muito mais caras também. Iniciou em 46 mil euros, um acabamento GT com a grande bateria. Era cerca de 51.500 euros, agora começa a partir de 40.490 euros. É muito mais interessante, mesmo antes de fazer a diferença. Os 6 mil euros, eu prefiro colocar 6 mil euros de recente, são 6 mil euros de gasolina, isso permite que você dirija bastante mesmo assim. Mas ela também existirá em veículo elétrico híbrido plug-in, os novos motores da Peugeot é o motor. 1.650 com 150 cavalos em térmico e o resto em elétrico. E isso nos dá versões de 195 cavalos em híbrido recarregável. Isso é útil para empresas que querem reduzir impostos, pois ainda tem certo efeito. Não sei precisamente em 2025, mas era interessante. Com uma bateria de 17,1 kWh, eles anunciavam 78 km de autonomia em elétrico. Eu ainda não pude testá-lo, pois pedi a Peugeot para ter um, mas eles ainda não os têm. Espero que isso aconteça em breve, para que eu possa fazer um teste para vocês. Como sei que isso interessa a alguns de vocês, não hesitem em me dizer nos comentários. Você prefere elétrico, híbrido, recarregável ou híbrido total assim? Ainda que não seja um verdadeiro híbrido total. Já que é uma micro-hibridização aprimorada, como eu digo sempre nos vídeos deste novo motor. Bom, este pequeno carro feito em Sochaux, feito na França, vou levá-lo, dar uma volta novamente à mão, voltar um pouco ao design. Mas não vou me demorar nisso, já que já o apresentei quando foi lançado. Não hesite em rever o outro vídeo, onde falamos mais sobre design e a versão 100% elétrica que pode lhe interessar. Vou apresentá-la nesta versão. Vamos testar os 7 lugares em que a tenho hoje para ver como é. Levo você assim. Deixei as luzes acesas porque adoro as assinaturas de luz. E esta é a nova assinatura de luz da Peugeot. Como podemos ver nas luzes, são 100% LED. Então encontramos essa assinatura de iluminação. Agora com 3 garras que partem daqui e voltam para o bloco óptico. E também aqui e lá não temos as luzes matriciais. Parece-me que isso existe com as luzes matriciais. De qualquer forma, no 3008 eu os tinha assim.
Temos o novo logotipo 5008 aqui, podemos vê-lo lá. Então, há uma pequena parte que foi quebrada, infelizmente, provavelmente na limpeza com uma microfibra, eles devem ter arrancado, mas agora ele está inclinado. Um pouquinho assim. A faixa preta, como encontrávamos na parte de trás, naquela época, que agora encontramos na frente, para também esticar essa frente. Lá em cima encontram-se as câmeras, etc. Para a condução de nível 2, com os sensores embaixo aqui, para os radares que vão permitir medir a distância que temos com o veículo à nossa frente. Gosto dessa parte aqui, é um pouco cavada, faz um pouco de preto mais profundo, parece que está afundando e é bastante bonito. Admito que isso traz um pequeno algo aqui, você vê assim, e na verdade coloca por cima uma espécie de pequena viseira muito legal. O logo da Peugeot foi encontrado aqui, os auxílios de direção poderiam ter sido colocados ali, mas eles queriam que flutuasse um pouco. Podemos ver e passar por ali. E temos a impressão de que há uma levitação nesta grade que se estende assim. Até os lados, onde pouco a pouco temos um degradê de pintura e isso se funde. Aqui também encontramos mais cortinas de ar. Antes tínhamos pequenas. Lá. Eles pararam os ganchos ao passar bem mais alto, removendo a parte diferente. Mas por que não? Estou começando a me acostumar. Admito que os ganchos em altura assim são... Ainda não sou muito fã, parece muito posicionado no alto, né? Mas bem, existem designers que são pagos para isso. Disseram que era legal. Diga o que você acha. Admito que preferia os ganchos finos na parte de baixo. Em seguida, encontramos neste acabamento GT, o pacote com as partes cinzas. Aqui, né? Então, né? Isso traz um lado um pouco mais esportivo para o carro. Do lado, havia uma pequena coisa que também me intrigava. Era isso. É para guiar um pouco melhor o fluxo de ar ao redor das rodas, para que não venha diretamente para o interior. Portanto, pequeno detalhe que você encontrará nos arcos das rodas. Claro, ainda temos arcos de rodas aqui, em plástico. Então, desculpe, ela está um pouco suja hoje porque eu fui dirigir com ela e tivemos sorte. Quase temos um belo pôr do sol, vou tentar fazer algumas imagens antes que escureça. Então, do lado, se os arcos de roda em plástico, em cinza sobre cinza, né, assim, é bastante bom, é discreto. Admito que eu gosto quando é colorido, mas para um carro familiar, por que não o Peugeot, aqui, que é lembrado com este emblema? Vou fazer um pequeno efeito de luz, sol e floresta. É lindo. E as rodas mais abaixo, né, com esses novos padrões da Peugeot, né, com esses lados em zigue-zague, né, etc. O lado diamantado, então, isso é igual. Isso é uma coisa boa. Nossos pneus Michelin garantem boa aderência na estrada, logo você verá. Então são e-Primacy adaptados um pouco para veículos elétricos. Ao lado, algo bem simples. Aí está. E vemos que é longo, como eu disse, mais de 25 centímetros a mais comparado a um 3008, por exemplo. Aqui encontramos a tampa para a gasolina. Ela é enorme, pois mantiveram a mesma das versões elétricas, que tem um pequeno detalhe adicional aqui. Então, eu tenho a versão a gasolina, acabou os diesels, aliás, um pouco, nenhum diesel. Em 3008 e 5008 é muito bonito, eu adoro isso, o sol, e especialmente com essas nuvens e tudo à noite, é super bonito. Encontramos a parte que já conhecíamos. Também em 5008, lá, esse tipo de bumerangue que vai até o fim. As barras de teto. Aqui temos também um teto solar panorâmico, embora não seja totalmente panorâmico, mas é aberto nesta pequena parte. Antes eu teria gostado que ele fosse um pouco mais longe. As barras pretas neste acabamento combinam com o teto preto, criando um visual bicolor elegante. É bastante bonito, assim como os espelhos retrovisores que são repintados de preto na parte superior, e isso traz um visual bastante agradável. E com o tempo ele se modernizou. Os primeiros 5008 eram todos redondos, tudo isso, não eram tão atraentes quanto esta versão. Quanto às luzes traseiras, parece assim, então temos o mesmo, 3 garras desta vez, duplicadas a cada vez. Aqui nós os vemos aqui, a faixa Peugeot com o 5008, que também está anotado aqui, então como na frente, e deste lado aqui. E eu vou dar uma pequena volta de 3/4 atrás, o que você sabe que eu gosto, os 3/4 atrás, eu gosto. Por ser um veículo utilitário esportivo e não um veículo utilitário esportivo coupé, especialmente em uma família Cellplast, o fato de ser realmente um veículo utilitário esportivo não teria nenhum interesse. Então aqui, Peugeot, podemos ver que é realmente vertical, a janela um pouco inclinado. Essa parte bem reta permite ter um pouco de porta-malas atrás. Vemos que isso é trabalhado aqui. Todos esses lugares e alças tipo geladeira nas laterais, voltaremos a isso depois. Na parte de trás, o 5008 ali, o híbrido anotado deste lado, as partes plásticas na parte inferior, a antena tipo tubarão lá em cima. Mas o limpador de para-brisa? Aqui? Isso, é ótimo.
podemos ver que temos os parafusos super escurecidos e lá, com esse pôr do sol, fica super bonito. Vamos, eu abro aqui, então temos uma abertura elétrica, encontramos uma parte do porta-malas aqui. Não se mexa, eu vou te... As estatísticas estão no meu tripé. Tenho algumas informações lá como essa. Ao mesmo tempo, vou mostrar como é quando entro no porta-malas e será mais prático. Gosto de mostrar um pouco dos bastidores e tudo. Então, será assim. Portanto, o porta-malas tem 316 litros na versão de 348 litros na versão de 7 lugares e 916 litros. Então, assim, na versão de 5 lugares. Portanto, 348 e 516. Temos um pequeno compartimento de porta-malas de 90 litros, então aqui é o que eles dizem 90 litros. Na parte inferior vemos este componente. Podemos removê-lo se desejarmos para obter mais acesso e espaço de armazenamento. Em seguida, vou poder levantar os assentos, então acho que preciso remover a tampa traseira. Então, ainda passa assim. Então, vou desdobrar um aqui para você ter uma ideia do volume do porta-malas. E quando tudo estiver dobrado, ainda haverá muito volume. E podemos inclinar os encostos dos assentos que estão aí. Isso também faz uma grande diferença. Quando pudermos nos sentar atrás, temos uma pequena alavanca deste lado, temos compartimentos nas laterais, os cintos de segurança que estão presos nestes pequenos suportes bem aqui. Enfim, algo bastante simples. E não se mova, porque sei que você gosta quando eu entro nos porta-malas. Então aqui, quando está nesta posição, é assim, então realmente há muito pouco espaço. Não poderíamos fechar, porque olha, aqui estou fora da parte da junta, teria que estar escondido dentro. Por outro lado, quando está dobrado para cima, aqui eu posso entrar muito facilmente. Até 3 pessoas poderiam entrar aqui sem muitos problemas. Depois, se só tivermos um lugar na parte de trás, podemos até fazer uma criança entrar pelo porta-malas. Eu sei que eu me divertia com isso quando era pequeno. Eu poderia entrar por ali, e me acomodar lá atrás. Bom, por outro lado, aqui eu realmente não tenho espaço para as pernas. Tudo isso eu mostro para vocês. Não, mas é isso mesmo. Assim, a cada vez eu faço um pouco de esporte, hop, alguns alongamentos e outras coisas. Isso talvez eu vá um pouco melhor. No entanto, preciso remover essa parte se quiser me sentar lá. Isso normalmente cabe aí dentro? Sim, foi feito para isso, bem. Não, por que não está entrando aí? Quem fez isso? Primeiro, passa a técnica para a direita, depois desliza para a esquerda, muito importante, então, em relação aos lugares traseiros. Eu abro minha porta, temos uma porta muito grande. No acabamento GTC vejo primeiro minha pequena cortina, prática para o verão, e a parte que ilumina na porta. Quando encontramos na frente do tecido um plástico um pouco duro, imitação de couro, um pouco na porta, temos um acabamento que ainda é bastante agradável, diz plástico. Em seguida, padrão na parte inferior, hop. Quando eu abro a janela, ela abre até embaixo. Infelizmente não abre até embaixo. Que pena isso para colocar o cotovelo na porta quando está bom tempo. O que eu gosto é que temos uma parte aqui realmente assento e assento, então essa parte é fixa, pelo menos no assento do banco. Em 2/3, 1/3. Porém o encosto é independente. Aqui no meio, então isso realmente faz um 40-80-40. Isso é uma coisa boa. Isso permite ter muito mais espaço, e como você pode ver, ele se dobra dessa maneira, inclinando-se aqui. Quantas partes? 1, 2... 3, 4, basicamente, em 5 posições, 2 assentos de bebê, fixação, Isofix e Top Taser aqui, e Infelizmente não teremos assentos de bebê na traseira, apenas 2 na frente. Nesta versão, este lugar, eu sei que existem versões. Apresentei a você o único novo e exclusivo no canal, com 4 assentos de bebê. Dava para colocar e não era nada mal. Então o único novo é muito maior, e eu acredito que é muito mais caro também. Por outro lado, como estamos em um belo acabamento, até aqui são assentos bem acolchoados, outros com um belo design, é bonito, é legal. Quando eu entro, se eu meço 1,80 m, então eu fecho a porta. Ontem eu levantei meu apoio de cabeça, e mesmo sendo 1,80 m, tenho espaço para os joelhos ao nível da cabeça, então preciso me manter muito reto, como um piquete, para alcançar lá em cima e bater aqui.
Mas se eu ficar um pouco mais relaxado, sinceramente estou realmente bem acomodado. Eu tenho espaço para os pés sob os assentos e espaço para os joelhos, é realmente generoso. E se não me engano, é esse banco que desliza cerca de 15 centímetros. E até mesmo olhar para este assento, ele está ajustado para mim inicialmente, mesmo estando avançado ao máximo. Bem, ainda me sobra espaço para os joelhos e não é desconfortável assim. No entanto, será necessário avançar. Se você quiser deixar um pouco de espaço atrás, porque caso contrário, atrás, eles realmente não terão espaço para se acomodar. Nós viemos puxar aqui, podemos fazer desta maneira assim e avançado, o que normalmente permite dar um pouco de espaço para as pessoas atrás. E eu vou entrar por este lado aqui. Portanto, não se mova. Seja a primeira escolha. Eu inclino o banco assim, mas aí isso me deixa aqui plano, não é necessariamente ideal essa parte também. E assim, ou seja, eu levanto, venho colocar bem aqui do lado. E eu puxo essa alça que acaba levantando tudo e me faz deslizar os trilhos diretamente. Então pronto aí. Contudo, é bem mais prático para instalar aqui. Eu ergo essa parte. Eu, claro, removi a prateleira traseira que estava lá, que agora está guardada no porta-malas. Eu levanto meu apoio de cabeça aqui, então é preciso levantá-lo bem alto depois quando eu dobro isso aqui. Avancei, congelado, nos trilhos, ganhando espaço. Nicholas, com 1,80 m, se sustenta. Tenho espaço para os pés e como podemos avançar para a frente está correto. Aqui estou bem. Tenho um pequeno apoio de braço e, se tivermos um do outro lado, como um porta-copos, há uma tomada de 12 volts bem no topo. Aqui não tem porta USB. Tudo está na parte de trás, né? Temos pequenos LEDs, então o interior ainda está bastante escuro. Quando começa a escurecer, logo vai anoitecer. O pôr do sol lá, como você viu, francamente, então, menos de 1,80 m, eu sou alto. É raro que carreguemos essa pessoa de 1,80 m, é bastante raro. Às vezes é para ajudar, isso fará o trabalho. Eu posso passar uma meia hora aqui, se realmente precisarem me levar para uma reunião, a alguns minutos do local onde estamos. Se não para crianças, francamente, avançando um pouco essa parte aqui, ainda resta um pouco de espaço para essa parte lá. Não será ruim. Ou se ninguém, mesmo dizendo, por exemplo, eu dobro aqui assim, isso me deixa assim. Melhor visibilidade frontal, mais espaço para o joelho. Em 6 lugares é uma boa configuração. Ainda dá para colocar uma bolsa, etc. Aqui é bastante bom. Poderemos sair da mesma forma. Eu levanto aqui. Teremos que pensar em levantar. Estou aqui. Senão não funciona. Hop, hop. Aqui eu posso sair. Eu não mostrei a vocês este lugar do meio aqui. Não disse tudo a vocês aqui. Então, aqui. Eu estava avançado assim para ter espaço atrás. Então, o que eu posso fazer é recuar. Aqui podemos ver que há uma boa folga para passar para o lugar do meio aqui. O que é ótimo é que é um lugar verdadeiro. Posso reclinar meu encosto. Aqui contamos que não há ninguém atrás, senão eles não colocarão os pés. Eu tenho 1,80 m aqui sempre. Tenho espaço para os joelhos, para a cabeça aqui. Tenho o teto panorâmico aqui para os pés. Meu 44 não passa bem aqui atrás porque somos uma pequena bola aqui, um túnel central muito pequeno. Eu tenho um ar condicionado com assentos aquecidos nas laterais em um Peugeot, isso é bem legal, e um ar condicionado trizone, então uma zona para toda a parte traseira e 2 zonas para as partes da frente. Temos apenas pequenas redes aqui. No entanto, aqui não é de plástico, é um belo acabamento, o mesmo do assento, agradável ao toque, não é duro. Francamente não é ruim, mas esse pequeno tecido que aparece nas portas... Eu gosto, estamos bem aqui. Bom, vamos, venha comigo, vou mostrar à frente. No entanto, uma pequena coisa. Estava ótimo até agora. A terceira cinta está posicionada lá em cima, no teto. Não sou muito fã disso. Teria preferido que ela estivesse diretamente neste assento. Isso teria sido um verdadeiro plus. Não vou te levar para dar a volta no carro desta vez, pois já fizemos isso. Só vou pegar minhas chaves, porque sempre que me afasto. Caso contrário, olhe, afastamento. Não, deixei o contato comum com as luzes. Então, ela não se apaga, mas geralmente se fecha automaticamente. Assim que eu me afasto um pouco, vou apagar as luzes assim. Então, agora, estou chegando neste carro, vou ligá-lo assim. Você vai poder ver um pouco melhor com a iluminação que normalmente tem ao lado, né? O assento circulado, porque é um assento elétrico e quando eu abro a porta fica dessa maneira. Lá com a ausência do veículo, deixei ele ligado durante toda a apresentação. As laterais e portas são acolchoadas nas partes superiores, assim como a traseira.
Nesta versão GT, temos um belo acabamento em metal gravado a laser que pode ser visto com a iluminação ambiente ligada. Parte de plástico, isso nós conhecemos. Comando de janela, bloqueio para as janelas traseiras, comando de retrovisor e bloqueio aqui para o veículo. Depois, foi para o corredor, muito confortável. Eu dirigi algumas horas com ele, já é muito legal. Depois, as partes inferiores em plástico básico. No interior, há um pequeno tapete, o que é muito agradável. Poderemos colocar uma garrafa grande, 1,5 litros também aqui. Soleira da porta Peugeot, o pedal de metal assim. 2 pedais, porque é automático. Assento com massagens, tudo opcional. O assento realmente confortável, o conforto. Ao pressionar o pequeno botão aqui, são exibidas as configurações do assento com massagens. Memorização em 2 posições. Até temos essa parte aqui que se eleva mais, essa parte aqui que avança aqui, como nos carros muito mais premium. Obrigado Peugeot por trazer isso para um carro familiar, feito para pegar a estrada. Como você pode ver, os contornos estão bem definidos, até nos ombros. O suporte neste carro é excelente. E acima de tudo, repare no conforto disso. É o máximo dos máximos, os apoios de cabeça com os logos da Peugeot. Aqui dentro, o teto solar, dessa maneira. E francamente, é agradável quando entramos neste Peugeot. E principalmente quando chegamos aqui. E você vai ver que eu a estou ligando. Porque temos as luzes, então, que se movem um pouco, já que temos o ajuste automático. E principalmente essa iluminação ambiente que se acende e realmente faz a diferença. Assim como essa grande tela de 32 polegadas, isso é prazeroso. Olhem, é uma única parte, estamos começando a conhecer. Se vocês acompanham os vídeos, eu já apresentei isso várias vezes. Então, uma parte do contador e do infotainment está sendo lançada de cada lado. Os pequenos interruptores de olho deste lado, isso é uma tela. Então temos uma grande tela aqui. Esta parte não é sensível ao toque, é deste lado. Você pode ver aqui todas as informações de entretenimento. E é bastante rápido, é bem eficiente. Temos o Android Auto e o CarPlay sem fio. Eu conecto com fio porque prefiro todas as vezes. Vou recuar para lhe dar uma boa visão. E olhe, encontramos este novo pequeno volante Peugeot aqui. Com os controles, tudo está iluminado. A vantagem aqui, eu quase faço isso ao cair da noite, os controles aqui também se iluminam. Aqui. Para abrir o porta-malas, pressione 2 vezes, isso abre o porta-malas ou o alarme. E onde colocar essas fichas? Aqui temos o ar-condicionado. Aqui. Depois encontramos no centro com 2 saídas de ar. Percebe-se que tudo está centrado em mim. Neste carro, você é o chefe, você comprou seu carro, ele é seu e o carro agradece a você. Ela diz para você, olha, tudo isso é para você, Nico. Aqui, infelizmente, quando se é passageiro, é necessário invadir o espaço do motorista, porque aqui é realmente o meu bairro, só meu isso. E olhe, quando ele coloca as mãos perto do botão Home, entra no meu campo de visão. Para ele, eu tenho o braço direito, imagine, a outra pessoa tem um longo caminho a percorrer, então é uma pequena desvantagem, mas podemos ajustar algumas coisas com os interruptores aqui. Então, essa tela curva, parece que já fiz um vídeo sobre telas para vocês. E toda a personalização, se eu não fiz isso, farei outro vídeo completo com todos os detalhes. E como conectar os dispositivos? Sei que vocês gostam, pois já são centenas de milhares assistindo meus vídeos multimídia. Então, isso aí, a tela flutuante. Veja, podemos passar as mãos por baixo. E eu admito que o design disso, parabéns ao designer, porque é realmente muito legal. Os retrovisores têm uma visão correta, mas eu teria gostado dos cantos arredondados. Pena que não os tenham. O alerta de ponto cego não tem um display de cabeça para cima, pois na Peugeot isso é considerado como tal. É verdade que está posicionado bem alto, então não tiramos muito os olhos da estrada, pois está bem localizado. O volante à esquerda possui os auxílios à condução. Para ativar o regulador, pressione uma vez em Assist. Pressionar novamente ativa o assistente de direção que dirige sozinho. E se eu pressionar novamente, isso o desativa. Ou então, eu tenho o limitador deste lado aqui, e isso é para reiniciar, ok? Para a leitura das placas. A velocidade mais rápida, menos rápida. Isso é a distância com o veículo à frente quando coloco o regulador adaptativo, deste lado. O volume, mudar de rádio, as faixas de rádio, comando de voz e atender ou desligar o telefone. Atrás encontramos os comandos de luz, as iluminações aqui, o som do pisca-pisca. Limpadores de para-brisa deste lado, paletas atrás. Com uma caixa de câmbio de 6 velocidades e novos motores de 1 litro com 136 cavalos.
Neste lado temos o botão Start and Stop e a caixa de câmbio posicionada aqui. Ainda tenho um pouco de dificuldade em me acostumar, mesmo já dirigindo há algumas semanas. O 3008 mais o 5008. Acho que está um pouco mal posicionado. Eu teria preferido por aqui e por ali. Na verdade, acho isso distante e pouco prático. E o atraso? Quando passamos? De recuar para drive, por exemplo, eu gostaria que fosse mais rápido também, mas isso é do meu jeito. Eu preciso que seja muito rápido e intuitivo mais drive. Eu puxo para mim, recuo, empurro para cima, isso me ativa. As câmeras aqui ainda não são verdadeiras 360, apenas gravam pouco a pouco. E o botão de estacionamento no topo, desta forma, um atalho para a home. Então você mesmo precisa sair disso. Em seguida, você pode ir para as mídias usando os atalhos na parte inferior. Ou o ar-condicionado ou algo do tipo. E isso é o mesmo, é um widget. Você pode personalizá-los. Por exemplo, o assento aquecido à esquerda é para mim. Tenho o meu atalho aqui em 3 posições, onde posso colocar atalhos de massagem e outros. É bastante prático, temos um carregador por indução aqui, então está bem escondido embaixo. Então realmente precisa ser visto. Em seguida, temos comandos de atalho, ar-condicionado, desembaçamento, desligar o ar ou colocar no máximo os modos de condução. Aqui que vai me permitir selecionar se quero estar no normal, no Sport, então ele muda. As cores do interior também. Você pode ver isso aí em azul ou em eco que acabou de aparecer, um pouco verde. Ah não, o eco desta vez ele está azul. Isso é o azul que eu prefiro. Normalmente podemos personalizar isso também. O botão de alerta que ajusta aqui o volume do rádio com um botão de silêncio. Aqui, uma parte laqueada. O freio de estacionamento é fresco à mão, a parte aqui que gostamos na Peugeot. Com o pequeno compartimento que desliza aqui e sempre tem bastante profundidade neste compartimento central, porta-copos aqui e ainda um grande compartimento. Deste lado, encontraremos os cabos para o Android Auto ou o CarPlay com fio, também funciona sem fio, e a recarga, portanto, 2 portas USB do tipo. Este é mais um compartimento de armazenamento espaçoso e útil, além do porta-luvas localizado bem aqui. Ver que uma folha tem 4, olha, dessa maneira, isso, eu adoro olhar, enfim, olhar todas as vezes. Isso foi inventado mais para trás, iluminou-se em azul assim, e agora eu posso também mostrar a você a vista para trás. Podemos ver principalmente que os assentos estão bem atrás. Aqui a iluminação noturna também ao redor do teto envidraçado. Sem encontrar já nos antigos 3008, até mesmo aqueles de antes, já são 2 gerações, isso é bastante legal, e podemos fechar eletricamente. Então, se eu pressionar completamente essa cortina aqui, admito que prefiro quando está aberto. A vantagem quando está fechado é que faz menos barulho no habitáculo, porque o verde ressopra um pouco mais. Os tecidos permitem uma melhor insonorização. Mas, por outro lado, eu me sinto imediatamente, é mais triste, então luminosidade no máximo para mim o tempo todo. No verão, fechar o toldo pode ser bom para reduzir o sol, ou se as crianças quiserem dormir. Com as persianas fechadas nas laterais, eu prefiro deixar aberto, e os assentos, como mostrei. Francamente, este 5008 não é ruim. Na época queríamos dizer sim, Peugeot 5008, francamente, o que isso tem a invejar de outra marca? Até mesmo uma Premium? Temos uma tela grande, temos iluminação ambiente, temos acabamentos legais, temos assentos de massagem e assentos aquecidos, temos um teto solar panorâmico. Não falta muita coisa aí, talvez só falte um motor um pouco mais legal. Vamos ver como se sai na estrada. Vamos lá, pegamos a estrada, vamos lá. Com este 5008, esta nova versão em híbrido piscando. Estamos acostumados aqui, assim que eu solto, eu parto em elétrico. Então, temos essa versão híbrida, então é a híbrida simples. Existe, como eu te disse, em híbrido recarregável. Elas ainda não estão disponíveis na Peugeot no momento, para que eu possa fazer um teste, então. 136 cavalos com o motor, 1 litro de HN, mais essa hibridização que traz quase 30 cavalos. Isso permite, em baixa velocidade, rodar em modo elétrico. Temos uma pequena bateria tampão que é utilizada no trânsito, em baixas velocidades ou para movimentação em estacionamentos. Bem, vamos poder rodar justamente dessa maneira, em elétrico, e isso é bastante bom. Isso permite fazer bastante economia de gasolina, já que é mover o veículo a baixa velocidade que consome mais gasolina. Quando em funcionamento, tudo ocorre bem, exceto em alta velocidade com motores pequenos, onde o consumo pode ser maior. Estamos partindo para no mínimo 98 km e depois continuo com esse destroço.
Vou manter o carro também por alguns dias. Acabei de devolver o Peugeot 3008 com o mesmo motor. Segunda-feira, 236 cavalos de média em 360 quilômetros. Acredito que fiz 6 litros, um 6,1 na cidade. Eu estava por volta de 8 litros quando estava apenas na cidade, exclusivamente cidade, e 6 litros um de média. Tendo feito 80 um pouco, tudo a 110, e essa é a ideia, parecia-me relativamente correto. O 5008 é um 3008 maior com mais espaço. Podemos colocar essa pessoa lá, então inevitavelmente consumirá um pouco mais se colocarmos essa pessoa lá. Então, eu não acho que vou encontrar essa pessoa durante esse teste, mas isso já vai te dar uma ideia. Claro que desde o início eu resetei tudo para zero. Isso, é como se eu tivesse ultrapassado 30 km por hora, então leitura de placas, isso eu removo, alerta, velocidade excessiva, eu desativo, porque isso é claramente muito irritante. O motor acabou de ligar, lá, rope aqui os 2 últimos outros. Continua sendo um carro muito confortável. Estamos na versão de alto padrão, com os assentos que são confortáveis, ao mesmo tempo que tem um bom suporte acolchoado. Francamente, é muito agradável quando estamos ao volante. Eu volto para o elétrico, o motor como o avião. Ele reiniciou uma fase térmica e ao acelerarmos um pouco mais, voltou para o térmico. A transição, extremamente imperceptível. Eu posso acelerar um pouco e depois. Então, ouvimos o motor levemente em baixa velocidade, ouvimos um pouco quando ele reinicia. Não é necessariamente. Apesar de desagradável, é bem isolado acusticamente, especialmente em relação ao motor. Veremos isso mais tarde durante as acelerações e outras coisas. Ouvimos um pouco do barulho característico de bater, comum em motores de 3 cilindros. Eu sempre preferi o caso de uma mesma moto. São os 2 cilindros, não sou fã. Quanto mais cilindros, na verdade, mais temos uma suavidade e mais o motor irá girar. É isso que eu gosto com os motores de 4 cilindros, ou 6 cilindros, ou 8, ou 10, ou 12. Quanto mais, melhor. Isso porque, na verdade, faz com que o eixo de comando gire perfeitamente o tempo todo. Não há solavancos e é sempre muito mais progressivo. Depois não é perturbador, mas vibra de um jeito um pouco diferente. Não como os outros solavancos. Depois disso, por exemplo, voltei ao elétrico. Cada fase de desaceleração, por exemplo, assim que solto o pedal, recarrega, estamos quase na potência máxima de recarga da bateria quando soltamos. Isso cria um modo B permanentemente ativo que não pode ser desativado. Infelizmente não tenho um modo B. Por exemplo, se eu puxar aqui, fica em D. Não vou ver um modo B sozinho. Vou pressionar o modo M, que mudará para manual para que eu possa usar as paletas atrás do volante. Que na verdade tem pouco interesse, a menos que você mude para o modo esportivo para se divertir um pouco. Mas na verdade um 5008 assim é melhor. Vamos tentar mais tarde para testar os veículos em todas as condições, como sempre faço. Agora vamos sair da cidade, vamos fazer 110, 130 e outros. Vai realmente ter um pouco de tudo. Então, como sempre, gosto de testar você em todas as condições. Quando dirigimos tranquilamente em baixa velocidade, é bem agradável e o motor se desliga a cada vez. Como um verdadeiro híbrido completo, é basicamente uma espécie de MHV, mas mais voltado para o híbrido em si. Mas ela não tem tanta potência e uma bateria tão grande quanto um verdadeiro híbrido completo. Mas o consumo geralmente deve ser bem melhor do que antes, e também tem a vantagem de não nos arrastarmos. Uma grande bateria de PH5, então os híbridos recarregáveis, que também são ótimos em uso. Se você recarregar todas as noites, dependendo da distância percorrida diariamente, o Full Electric pode ser uma ótima opção. Depois fica mais caro e pesado, então para mim continua sendo o melhor compromisso. De qualquer forma, o híbrido completo é o mais fácil. Não há necessidade de recarregar, vamos colocar gasolina. Mesmo que consuma um pouco mais, não é necessariamente muito grave para mim. Mesmo custando menos, na minha opinião, é melhor economizar do que reembolsar. A diferença que vamos fazer entre um híbrido completo e ou como isso MHV mais e um híbrido recarregável ainda vai levar muito tempo. Então eu, em quase todas as situações, iria para esse tipo de carro, mesmo que estejamos incentivando cada vez mais as marcas. Impulsionou o elétrico ao máximo, por isso também jogou um pouco para lançar 3 minutos em ELEC e os 5008 em ELEC. Nós já tentamos, mas eu admito que eu prefiro assim. Me sinto mais tranquilo assim, especialmente para um carro familiar, não quero impor isso à família. Por exemplo, se somos 7 a fazer essa pessoa esperar enquanto recarregamos, não é necessariamente o ideal.
Embora sozinho, acredito que não é tão ruim. Vou me virar e dar uma volta. Se tentarmos, podemos fazer uma grande pausa para essa pessoa. O tempo que todos descem, o tempo que todos vão fazer xixi, comer uma coisinha. É verdade que os tempos de recarga, cerca de 30 minutos para os 10 a 80% passam. Mas enfim, eu penso que ainda prefiro isso. Necessário vir. O que vocês acham? Para mim, o híbrido total para mim é o melhor para uso diário. Se você tem os meios, tenha casa para recarregar ou um ponto de recarga disponível em sua casa para recarregar todas as noites. O PHV claramente é o melhor dos melhores. Por que ela está tocando? Eu pensei que tinha desativado o alerta de velocidade excessiva dela, mas eu os desativo. Por que você está tocando? Então, é isso que eu quero. Ah não, aí é toda vez que muda de leitura de placas, está bom então. Lá era 50, 70, ela tinha voltado para 70 para ele, mas espero, ela leu. É isso. Preciso ativá-los rapidamente, pois na França há muitas placas. 50, 30, 40, 30, 40, 50 é extremamente desagradável. Como coisa isso, então isso, vou buscar o menu inicial, não, preciso ir ao menu assim. Configurações, personalização, veículo já está verde. Vou ter que parar. Porque aqui, nos atalhos, aqui assistência à condução, eu não os tenho. Função sentado em, preciso ir para a função alerta, modificação de velocidade. Ok, vamos desativar e eu vou adicioná-lo aos favoritos para que também apareça lá. Reconhecimento de placas de trânsito. Sim, se você quiser alerta para o que o motorista parece desativado, também lá. Isso rola um pouco mais, isso retoma em uma subida, as marchas caem, é bastante fluido. Eu chego facilmente aos 70. Temos um pouco mais de torque do que o antigo, 1 litro, 2, é isso aí. Desta vez temos a adição do motor elétrico, que gera torque e evita mudança rápida das marchas. Antes tínhamos caixas T8, agora caixas de velocidade de dupla embreagem. 6 marchas são suficientes, já que o torque elétrico facilita a retomada, eliminando a necessidade de mais escalonamentos. Isso faz o carro reduzir menos as marchas, precisamente porque o elétrico vai ajudar, e portanto isso também vai afetar o consumo. Na verdade, se for velocidade, já temos mais que o suficiente. Estamos em uma estrada a 110. Fazer uma inserção escolhendo 70 pés planos. Vai levar um pouco de tempo para as marchas caírem, o motor não acelera diretamente e chego a 110, então sobe bastante em termos de velocidade, o motor não acelera, ele permanece bastante discreto. Quando estamos realmente no fundo do poço, isso é bem impressionante. E como eu estava explicando, o fato de ter eletricidade, isso não precisa subir tudo para ter a potência, já que o torque combina com a potência. E faz com que justamente isso não precisa se empolgar demais, é bastante agradável. Acabei de sair da cidade com 8,4 em 5 km, não necessariamente o melhor resultado. Principalmente porque eu estava saindo de Poissy para subir, então havia uma pequena subida. Agora vou de Poissy até Fontainebleau, são 100 km. Como eu estava dizendo, vou fazer um pequeno resumo quando chegar lá. Aqui é principalmente 110 quase o tempo todo agora, com um pouco de 90 e 130. No final, resumirei nessas condições. Depois recomeçamos como se estivéssemos em estradas rurais a 80, 90. Então aqui a coisa mais importante é pressionar o pequeno botão. Aqui ela está na massagem, aqui ela está na pata do gato. E ativar com força. 3. E agora estou pronto para 1h30. Dirigindo com minhas ajudas de direção me levou ao nível 2 e minha pequena massagem nas costas. Então quando subimos, por exemplo, de 50 para 70... ele se torna um pouco mais presente no interior do veículo. Esse motor ouvimos um pouco mais e sempre esse ruído característico, né? 3 cilindros, é bom, mas por exemplo, se eu precisar, isso acelera mesmo assim, vai a 90, né? Aqui eu estou a 80, 90, isso ele vai bastante bem, é bastante fácil, mas não esqueçamos aqui, estou sozinho no carro, o carro não está carregado completamente, então obviamente ele forçará um pouco mais, mas por enquanto o nível médio de consumo é de 6 litros, o que é bastante bom. Eu não estava dirigindo a 110, mas sim a cerca de 100. Durante todo o caminho, tive uma pequena parte 70 e 50 para chegar até aqui. Sim, está tudo bem, ainda está relativamente correto por enquanto. E então, temos um grande pedaço de 90 aqui. Durante pelo menos 10 quilômetros, então, faz um pequeno quilômetro que eu deixo você em 10.
90 média de 5,3 em 68 quilômetros, o que é muito bom. Estou chegando em American Car City e preciso voltar lá, pois vocês são muito legais com eles. Sei que eles queriam que eu testasse os Challenger e outros L4. Aliás, me diga se você se interessa pelos grandes carros americanos. Eu gosto do que vou fazer, então agora é para fazer todos os pequenos pedaços. Como sempre, vou colocar 90 aqui. Então 5,3 em 69 quilômetros realmente não é absurdo. Vamos lá, 90? Não podemos esquecer que os carros atuais não têm mais tacômetro. Isso é lamentável. Lá, eu estava no telefone. O Android Auto, né, funciona muito bem. O som é ótimo, porque em alguns carros é horrível. Então 90. Consigo ouvir um pouco do que acontece lá fora, mesmo com os vidros laminados. Não, isso continua correto, francamente não é absurdo, temos ligeiros ruídos de rolamento, mas continua muito correto. A massagem voltou sozinha, parou, acabou de voltar sozinha. Vamos fazer 110. O que me incomoda é a falta dos contornos, que não me dá mais indicação de velocidade. Estou em 6, só isso que sei. Isso acelera o suficiente, eu não vou dobrar isso, eu vou acelerar. 110, ouvimos um pouco mais os ruídos do motor, é feio, então 110. No regime estabilizado, ouvimos pouco ruído de rolamento a 110, quase sem ruído do vento. Isso prejudica bastante os caminhões, ouvimos um pouco, quase tenho a impressão de que ouço mais devido ao teto. Aqui seria mais insonorizado se eu fechasse. Mas como coloquei as câmeras lá e 130 aqui, voltamos tudo para a direita. 123, 126, 130. E assim que se estabiliza, então a 130 lá. Agora não escuto mais o motor, mas isso ainda me impressiona muito. Então não tem vento hoje, mas é claro que estou a 130. É preciso ser testado pelo vento. Parece que estou em um carro ultra aerodinâmico, o que é incrível. Acho que este 5008 é mais silencioso que o 3008. A 130 km por hora, estou bastante surpreso. Ouço um pouco o motor, vem da frente, muito leve, coloco um pouco de música, esqueço tudo isso. Os rolamentos estão um pouco elevados. No entanto, ouço um pouco mais do que está acontecendo ao redor do que um carro premium, mas ainda é realmente bom. É muito agradável e dá vontade de pegar a estrada. Com minha pequena massagem, estou bastante bem. E sempre 5,74 km realizados, bem interessante. Então vamos sair daqui, vamos fazer algumas estradas rurais pequenas, o pequeno circuito habitual, onde está bem degradado para testar um pouco também o conforto. Desde então estou no modo normal, também podemos mudar para o modo Eco se desejarmos. Admito que o modo normal faz bem o trabalho, o modo Eco limita um pouco. Realmente não é ruim. A potência do veículo permite fazer algumas economias no nível de consumo, especialmente na cidade, porque vai acelerar mais devagar, o carro vai levar mais tempo para ganhar impulso, especialmente nessas pequenas estradas muito degradadas. Aqui, sinto que os assentos oferecem um excelente suporte lateral. Então isso é bastante impressionante, aliás, para este tipo de carro, mas é realmente muito agradável. O objetivo é, eu não quero sujar demais a sala, nem ontem, apenas tentar me colocar lá. Hop. Do Senhor com seus 10 fãs de horas. Ou lá a ondulação, o clima. Lá há uma espécie de nuvens negras com um sol pleno. É muito bonito, mas tenho medo de pegar uma grande chuva por lá. Olhe como é, vamos ou não vamos? Bom, vamos lá, vamos nessa. Como estou no modo econômico, então, eu tenho você para reiniciar sua retomada muito mais tranquilamente do que um modo normal. Um pouco de ritmo, mesmo no modo esportivo ao máximo, muda. No kickdown, temos potência total, então agora estamos a 85, 90. Basicamente, nessas pequenas estradas rurais, eu faço questão de passar onde está bem degradado.
Outros anos são bastante bons. A sonorização continua ótima, é muito agradável, ainda mantemos o dinamismo, olhamos para a reatividade mesmo assim. Ao volante aqui, ao grande buraco de sempre, amortiza muito bem, acho que filtra bem as falhas, é confortável, é agradável. Tentei não passar muito rápido pelos lugares devido às poças ainda existentes. Não sujar todo o carro, mas não, é um bom carro. É como o 3008, mas maior até os seus assentos. Acho até um pouco melhor do que aqueles que eu tinha no vídeo do 3.836 cavalos. E a pequena massagem realmente faz uma grande diferença. Nos encontramos na minha estrada habitual, paramos no modo esporte desta vez e vamos fazer o 0 a 100. Vamos lá, colocamos. 10, 22, 28, 37, 45, 50, 62, 67, 71, 83, 100. Isso continua francamente correto e o sangue a zero. Como de costume, isso para bastante bem, o carro mergulha um pouco, mas francamente eu me sinto seguro porque eu gosto com este carro. É ainda bastante direto, este pequeno volante traz este lado sensação, um pouco mapeia o carro, então quando eu faço, isso se apoia um pouco. O ótimo é que as saliências aqui estão bem infladas, me mantendo super bem. Sentimos que no início é um pouco mole, mas quando faço curvas longas assim, isso se apoia. Mas vamos nos acostumar. E a vantagem desta aqui, comparada à versão elétrica, é que é muito mais leve. E principalmente ela indicava 780 km de autonomia, o que também faz diferença. Chego na minha pequena estrada sinuosa preferida, está um pouco escorregadia. Hoje vamos fazer no modo normal, assim, testar um pouco o que isso dá, é muito bom. A direção é precisa, a suspensão continua suave como deve ser, as pequenas anomalias onde vibra. Ouço um pouco, mas para mim ainda é muito confortável. A direção, ainda temos uma certa consistência, mesmo no modo normal, o que é bastante agradável. O que faz com que eu consiga sentir um mínimo do carro, o motor, ele permanece bastante discreto. Ainda assim, sinto que é maior que o 3008 desta vez, sinto que é mais longo. Mas francamente vai muito bem, mesmo para onde é realmente muito sinuoso. Estou bem nos assentos, o carro não se esmaga muito, é bastante agradável. Um ritmo totalmente adequado. Estou mentindo, está tudo bem, então cuidado, está muito molhado, segura bastante bem. Porque ali foi realmente uma virada de 90 graus. É sinceramente um bom carro, vamos testar dinamicamente as coisas. Vale a pena notar que na descida, toda vez que eu solto, então, eu tenho essa frenagem elétrica e eu não tenho. Se você conseguir ouvir um pequeno, como se ouvíssemos os Cristos e reentrando na bateria. Com este pequeno motor elétrico, onde faz um pouco como os ruídos de máquinas elétricas, quando desacelera, ouvimos muito levemente, mas também permite saber que estamos recarregando eletricamente. Além de ter os números em azul, permanecemos no canal mecânico esportivo, então modo esporte. Isso altera a probabilidade de uma resposta completamente distinta no pedal. E vamos mudar para manual, para poder brincar com minhas pequenas paletas aqui e ver o que isso dá. Sua tração não é ruim. Senti até que tive uma pequena perda de tração. Acelera bem e segura bem na estrada, mesmo no molhado. Estou bastante impressionado, ele vai muito bem, então isso se abre um pouco. O SP corrige, mas é super discreto. Tenho a impressão de que o carro é permitido, na verdade ainda tem algumas ajudas da eletrônica, um acima, mesmo assim a suspensão continua top, passa as marchas, não vai até o limitador. Extremamente sensível e quando escorrega um pouco é super saudável, nem parece que está escorregando. E nas frenagens fortes, o sistema de proteção é acionado bastante facilmente. Então agora eu estava descendo e em uma superfície escorregadia, mas sinceramente muito bom, bastante impressionado, mesmo em terreno escorregadio como esse. Eu estava a 5,5 no início da subida em 97 km, agora 5,7, então alguns contras. Ambiente um pouco. No entanto, o carro vai imediatamente aumentar o consumo, vamos imediatamente explodir os recordes. Mas então, em 98 km, vamos dizer aproximadamente 100 km, estou nisso.
Ele 5,7, então 5,7, e está certo. O que ainda é relativamente bom, 5,7 por 100 km para um carro, esse lugar assim. O que vou fazer agora é zerar minha viagem 2 e desta vez não ultrapassar os 80 km por hora. Como se eu estivesse em estradas rurais para ver o que isso dá em estradas assim. Aqui, são 80, então eu quero dirigir 70, 80 e voltar aos 90. Vamos dizer que um pequeno pedaço de autoestrada para não atrasar muito os caminhões e outros. Mas assim, isso também nos dá uma ideia do consumo. Bom, então estou voltando para casa. Média de 5 litros. 2 em 38 km. No final, sem ter ultrapassado 95, 5,5 em 139 km, tendo feito 2 em 38 km no final, sem ter ultrapassado 95,5 em 139 km. Tendo feito um pouco todos os tipos de condições depois, acredito que isso aumentou um pouco mais nesse sentido. Talvez haja um pouco de vento de frente, mas muito pouco vento hoje, então. 5 litros, 5 em 139 km. Eu realmente não acho isso absurdo. Continuarei usando este carro, pois o usei praticamente nas mesmas condições que o 3008, que parecia consumir um pouco mais, o que não seria muito normal. Vou mantê-la por alguns dias. Continuarei a fazer resumos assim e farei um resumo final no final sobre os consumos reais para ver como fica a longo prazo. Então agora, estou com o farol alto automático, podemos ver, estamos com o farol alto do lado e tenho a impressão de que os faróis matriciais estão funcionando bem. Porque se eu me desviar, espere, não sei se vamos ver isso lá embaixo. O que ele remove das luzes à esquerda, eu não sei bem, mas tive a impressão de que sim, se desvia, olhe lá, hop, vai embora aos poucos. Então agora, podemos ver bem as luzes. E acima de tudo, né, o que é mais impressionante é que, na verdade, a luz da esquerda ilumina a direita. E eu não sabia disso, né? Eu pensava que a luz da esquerda cuidava da esquerda. Então agora estou com o farol alto automático e se eu desligar o modo automático, não é isso. Não, eu não lembro mais como fiz. Eu toquei em algo assim. Assim, mudou pra... Eu não tenho farol de neblina, eu coloco os faróis de neblina, aí está. À noite, ilumina bastante bem. Mas o matricial? Ainda não estou convencido. E depois, eu não tenho sorte. Ele não tinha muito e agora desta vez é muito neblina. Como você pode ver, é bastante incrível, estava super bonito esta tarde. Bem, então, chegou a hora de devolver este carro. Após uma semana e 246 quilômetros com este carro, a conclusão é que talvez não pareça tanto. Mas fazendo só na cidade, trajetos urbanos curtos, de 3 km para buscar compras, pão, etc. A verdadeira vida do dia a dia, média de 6 litros. 2 então, tendo feito apenas a Ilha de França, isso é bastante bom. O carro é muito agradável, tem uma boa suspensão, esse interior, eu gosto muito desse pequeno volante. Nos acostumamos à condução de nível 2, que funciona bem. O que mais gosto é do volante, que nunca me lembrou de manter as mãos nele. Na verdade, como é um jogo, mais a palavra sensível ou capacitiva. Ele lançou isso, o 5008, como se tivesse sua loto. É bastante bom, as interfaces são legais, sempre há alguns atalhos que não são incríveis. Aliás, fiz um vídeo especialmente dedicado a todo esse sistema de infotenimento, como funciona. O vídeo já foi lançado no YouTube. Você terá todas as informações. Resumindo, além de ser agradável na versão elétrica, o carro mantém o mesmo design apresentado no Salão do Automóvel. Lá temos a versão híbrida. Para mim, a versão híbrida é realmente o ideal. 6 litros em média, é como se fizéssemos uma média, então cerca de 6 litros por 100. Com mais de 800 quilômetros restantes e o tanque cheio, continua sendo muito agradável, mesmo estando sozinho no carro. Mas para uma iniciação com 2 de 3 filhos, por que não? Este lugar é bom. Quase não sobra nada como porta-malas depois, mesmo que um pouquinho, um bagageiro de teto seria bem-vindo. É um bom carro para o dia a dia e gosto bastante da motorização híbrida, que se encaixa bem em quase todas as situações. Que na montanha é outra coisa. Vai sofrer um pouco porque são motores pequenos, 1 litro, 2. E é uma pena que não existam mais 4 cilindros, porque era realmente bom. Por exemplo, na Renault, Dacia, etc. Ele continua a fazer 4 cilindros, ainda com o 1,6 ou o novo 1,8 que acabou de sair. É verdade que isso poderia ser bom com essa hibridização que funciona bastante bem, mas eu gostaria que fosse um verdadeiro híbrido completo. Um pouco mais avançado para ver. Talvez isso aconteça, já que o elétrico no momento é isso, especialmente aqui. Se na Noruega ou Suécia, por exemplo, 96% dos carros vendidos em janeiro são elétricos. Aqui temos um pouco de dificuldade. Por outro lado, lá eles têm muitos impostos sobre veículos térmicos ou híbridos, enquanto aqui ainda vai.
Para onde você acha que isso vai levar? Como será nosso futuro? Será que realmente mudaremos para os carros elétricos? Estou ansioso para saber. Gostei do 5008, foi uma boa semana com ele. Não hesite, se você gosta do Pequeno Polegar Azul, em dar a sua opinião nos comentários. E então, vejo vocês em breve para um próximo vídeo. Tchau!